Vai, 3, 2, 1, claquete. Buenas, bem-vindos ao Corre Junto Podcast. Estamos com o Rei da Montanha entre nós aqui. Estamos no Parque Estadual de Campos do Jordão, com o apoio da ON, da Dobro, da Cocua e também do Aventuriba Lodge. Então, muito obrigada a sua companhia. Eu espero que você goste do nosso papo e a galera, os atletas do Corre Junto que estão com a gente nessa edição também por aqui. Uma salva de palmas para o nosso convidado, gente. Porque quem está nos assistindo não enxerga vocês, mas pelo menos eles já sentem aí essa vibração. Bom, aqui comigo, para falar a verdade, duas referências da corrida de trilha e montanha. Eles regulam de idade, eles já competiram juntos, eles já compartilharam de boas histórias, inclusive com o Kylian Jornet envolvido, para quem não conhece, corredor espanhol. Assim, ó, é o Pelé da corrida de trilha e montanha, tá? E essa história é boa, então antes da gente entrar nesse detalhe, comigo aqui, figurinha já carimbada, Manuel Lago, ele é fundador da ML Mix Run, atleta ON e também aqui nosso comentarista, nosso malvado favorito aqui do Corre Junto, Manel, bem-vindo. Boa noite, gente. Hoje é um dia feliz porque eu tenho uma intimidade boa com o tiozinho, né? E só corri na Marina, eu sou 4 anos mais velho que o tiozinho, tá? Então faz muita diferença, tá? Essa alegria nas pernas dele, a minha já foi embora, tá? Mas a gente vai falar sobre isso ainda. A corrida faz mesmo diferença. Bom, gente, aqui, olha, José Virgínio de Moraes com a gente e também, ó, autor aqui desse livro, Chamado da Montanha, vamos falar um pouquinho também. Aliás, vamos sortear depois esse livro entre os atletas aqui do Corre Junto, então um presente aí do Zé para eles. José Virgínio de Moraes, muito bom você aqui com a gente, bem-vindo ao Corre Junto e o nosso podcast também tem história boa. Arru! Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando, não só com as pessoas que estão aqui, mas até onde alcança o podcast e trocar ideia com pessoas que a gente se sente muito à vontade, num lugar que posso falar que hoje eu estou à vontade. Eu acho que a conversa vai fluir para um lado bem descontraído e vai muita história legal, muitas histórias legais para distribuir para vocês. Sem dúvida. Bom, Zé, vamos começar. Então vou te chamar de Zé, tá? Por favor. Te chamo de Zé, é mais curto. Aliás, ó, é Zé, Virgínio, JVM, tiozinho, um monte de apelido, um monte de nome. O tanto de apelido que ele tem também, acho que inúmeras vezes ele também já subiu em pódios de provas, né, de corrida de montanha. Mas eu acho que assim, dentro dessa trajetória dele, que já passou por pista, já passou por rua, hoje está dentro da trilha, tem uma passagem bem marcante, que me marcou, pelo menos eu acho que a ele também, lendo mais da sua história, Zé, que foi em 1994, acho que você já pode aí rebobinar a sua história para contar mais detalhes pra gente. Você sentiu que tinha ali uma habilidade na corrida, jovem, levinho, rápido, e você resolveu participar de uma prova da escola, 100 metros, e aí se alinhou ali, e quando foi dada a largada, tá lembrado, né, disso? O que aconteceu, Zé? Conta aí pra galera. O que aconteceu é o seguinte, as escolas de São Paulo, né, foi em São Paulo, Osasco, para ser mais específico, a cidade de São Paulo, estado de São Paulo, cidade de Osasco, estado de São Paulo, eles têm competições escolares, onde o professor acabou me inscrevendo na prova de 100 metros, e eu, no meu entendimento do momento, era o mais rápido ali que tinha na turma, e eu logo levantei a mão, eu quero. E para quem não sabe, a corrida de 100 metros é só uma reta só, né? Aos seus lugares, pronto, vai! E você corre 100 metros. Hoje é só 100 metros, né? Mas antes era 100 metros, tinha uma significância considerável, porque larga 8 atletas na pista, né? São 8 raias. E naquele momento, Marina, era um fato de, assim, cara, eu vou vencer isso aqui, né? Porque eu sou rápido, né? Porque talvez eu não conhecia a derrota, né? Eu não conhecia o que é realmente uma disputa, né? Eu brincava de pega-pega, corria atrás de bola, corria atrás de pipa, eu chegava primeiro na rua de trás e pegava o pipa. E quando eu cheguei nesse momento, eu falei assim, cara, eu sou mais rápido, eu não vou perder, eu vou colocar. E colocada a sua largada, aos seus lugares, ao seu pronto, quando eu dei, pra quem não sabe, você tem que largar meio que baixo, você coloca a mão no chão, né? A pista era uma pista de carvão, não é uma pista de borracha que vocês viram hoje, é carvão vegetal.
no mineral, põe a mão, você levanta o quadril, né? Você está com a cabeça um pouquinho para baixo e olhando para frente. Quando foi dada a largada, eu coloquei tanta energia, tanta força, que essa força ela me jogou para frente, mas eu não tive força para subir, como se fosse para decolar o avião assim. Aí eu saí capotando, saí batendo o rosto no chão. E só que naquele momento eu tive que pensar muito rápido do que fazer, né? Ou ficar se lamentando e contar o que aconteceu, ou pelo menos tentar chegar naquilo que eu tinha me proposto a ser o mais rápido. E cara, eu caí, rolei. E quando eu olhei pra frente, a galera continuou indo, aí eu levantei, eu falei assim, cara, eu não quero ser o último. Naquela ânsia ali de adolescente, eu não quero ser o último, levantei e corri, aí eu cheguei em sétimo ainda, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei assim, nossa, eu não fui o mais rápido. Ah, mas é porque eu caí. Então, mas na verdade não é só o mais rápido porque eu caí, é eu ter tentado conseguir algo mesmo depois de ter sofrido a queda. Então, para quem não sabe, 100 metros, naquela minha idade, cara, 100 metros para 16, 15 segundos, é muito rápido, né? Então, uma queda praticamente te tira toda a possibilidade de conquista do que eu queria, né? E ali é uma coisa que me marca tanto, uma coisa que eu relatei no livro, e é algo que eu distribuo nas minhas palestras de superação, resiliência, de tentar, mesmo quando as condições estiverem adversas. Então, ter levantado naquele 1994 é o que me faz levantar até hoje quando eu tenho uma dificuldade grande aí. Então, eu na verdade pensei, né, eu falei, eu vou começar esse papo pegando essa história justamente porque eu acho que você teve muita resiliência no seu caminho, né? Você teve uma infância humilde, os seus pais nunca te negaram, né? Pelo contrário, sempre te acolheram, nunca te negaram amor, nunca te negaram, né, comida, sempre teve dentro de casa. Só que realmente eles não conseguiam te proporcionar muito mais do que isso. E a vida te abriu portas, dando novas oportunidades, e você agarrou duas delas que são super importantes, né? Estudo e trabalho, né? Sim. Então, assim, dentro dessa sua jornada, né, hoje, você olhando para trás e relembrando de todas as suas passagens, você já viajou o mundo através da corrida, competindo, através do trabalho também. Que momento desse seu caminho que você olha para trás e fala, putz, eu consegui, eu cheguei onde eu queria? Meus pais, eles sempre cobravam estudos. Eles não tiveram, por questão de, digamos assim, da própria família, da própria situação da cidade onde morava, né? Eu sou pernambucano, de Lagedo, Pernambuco, onde meus pais também eram. Então, assim, eles sempre cobravam assim, filho, você vai ter estudo para não ser que nem a gente. Água, eu aprendi esse negócio aí de água. Saúde. Então eu sempre cobrava o estudo. Não, você vai ter que estudar, criatura. Você estuda porque a gente não quer que você só pense em trabalho, que é o que eles faziam, para entregar o melhor. Você foi muito feliz, eu nunca passei fome, sempre tivemos abrigo, não precisa... uma coisa que eu sempre falo, o Virgínio não é um coitado, nossa, coitado que ele fez. Não, muito pelo contrário. Sempre teve o pãozinho, era um. Sempre teve o alimento, talvez era o feijão, era o feijão e a farinha amassava e comia. Nunca faltou nutriente, vamos colocar dessa forma. Não a quantidade do que tinha no prato. Nunca faltou carinho e nunca faltou empenho da minha família. Então, hoje ter o estudo é olhar para trás e falar assim, valeu pai, valeu mãe. Hoje ter trabalho é o que eles faziam. Água, comprar água de novo. Não, Zé, sabe, assim, eu acho interessante tocar nesse assunto, porque primeiro você coloca muito essa história dentro desse livro, e assim, é gostoso de ler o livro, porque parece que a gente está conversando com você, e eu acho que é bacana, porque é admirável a sua jornada, entendeu? Você agarrou as oportunidades que te apareceram na vida, algumas pessoas, né, te ajudaram, como você cita aqui, pessoas te ajudando com estudo, pessoas te ajudando com trabalho, e você realmente focou nisso, assim. Então, eu tenho estudo, eu vou agarrar e da melhor maneira possível e vou extrair frutos disso. E, em paralelo, você também tinha um esporte e conseguiu extrair o melhor disso também. Eu nunca quis carregar a sensação de olhar para trás e falar assim, nossa, se eu tivesse tentado. Isso é uma frase assim que assim, cara,
não sei se a palavra é essa, mas eu abomino, porque eu não quero chegar ao final de uma corrida e falar assim, nossa, cara, se eu tivesse ido junto, se eu tivesse tentado, se eu não tivesse desistido, até mesmo na vida, né? Puta, por que eu não terminei aquela faculdade? Por que eu não tentei aquele empreendimento? Então, assim, eu não carrego isso. Lógico, eu tenho 45 anos, muitas coisas aconteceram, mas todas as oportunidades que apareceram, o que eu acreditei que poderiam dar certo, eu fui até o fim. Até o ponto de chegar e falar assim, pô, realmente, agora não dá mais, vamos para outro lugar. Mas então, assim, quando eu falo de livro, eu falo de família, quando eu falo de conquistas, são coisas que eu tentei, eu falei, não, eu vou porque eu quero ter a história de contar que eu fui lá e tentei. Não a história de falar assim, cara, eu quase fui, você acredita? Mas aí, você não sabe se você consegue. Não, eu sei. Eu fui e não deu certo. Eu fui e deu certo, né? Rapidamente, essa questão do dar certo, eu comecei a faculdade em 99, formei em 2002. Trabalhei efetivamente na área em 2003. Em 2004, fui convidado para uma equipe que chamava BMF Pão de Açúcar, que eles eram uma das principais equipes de atletismo do Brasil na época. E em 2004 foi o ano que o Vanderlei Cordeiro de Lima conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas. Eu fazia parte da equipe, né? Mas até chegar a parte da equipe eu recebi um convite, né? E esse convite eu venho integrar a nossa equipe já em 2003 e ainda em 2003 em duas instituições que era a prefeitura e estado, e tinha um salário Y. E para ir para a equipe eu ia receber cerca de 10% só. E aí, eu conversando isso com a minha mãe, ela não entendia isso, entendeu? Falou assim, filho, mas como que você vai deixar um emprego ganhando isso para ganhar isso como atleta, ficar correndo? Então, assim, o entendimento dela ainda era do trabalho. Eu já tinha conquistado esse trabalho. Ela estava realizada com esse trabalho que eu já tinha, né? A independência financeira, isso aqui. Eu falei, mãe, existem algumas coisas que são sonhos. E sonhos, geralmente, quando a gente sonha, a gente não toca nele, mas a gente vê ele, né? Só que para ele se tornar realidade, a gente tem que pelo menos tentar quando a gente acorda. Então, ser atleta hoje, que é o ano de 2004, eu quero chegar amanhã, em 2005 e para frente, e falar assim, cara, eu tentei ser atleta profissional e viver só disso. E eu vivi só disso, eu vivi aquele momento, entendeu? Hoje eu posso falar assim, não, eu não tentei não, eu fui, fiz e hoje eu tô aqui. Perfeito. É isso. Manel. Vamos lá, tiozinho. Antigamente lá no Cruz, a gente corria, que só tinha dupla. Sim. A gente via Gustavo Reis, Nelson Ortega, que eram imbatíveis. Sim. Na época, não perdiam a prova. Surgiu o Trecamã, surgiu o Mohamed. Sim. E hoje em dia você vê que esses atletas não figuram mais no cenário vitorioso do trail atual na Argentina. Enquanto que você pega o Brasil, você ainda vê o Celinho, que surgiu com você em campeonatos de cross-country, circuito de montanha, o Fantasma, que veio do triatlon, o Hernani, que veio do duatlon. Então, estou falando de atletas todos com 45 mais. E aí, eu pergunto, quando você vê um Fantasma ganhar um 80K esse ano na Indomitibaú, tendo ganho uma La Mission 80K ano passado, ambas as provas com uma diferença razoavelmente gritante para o segundo colocado. Você fica feliz ou você fica triste porque não há renovação? Você fica feliz pelo atleta ou você fica mais triste porque não há renovação dos atletas brasileiros no trail? Olha, você vê, são duas formas de pensamento mesmo, né? Quando eu vejo o Fantasma com seus 47 anos fazendo o que faz, né? Eu fico feliz porque a ideia de ele passar em primeiro ali, nós como atletas e professores, a gente sabe assim, cara, esse cara treina pra caramba, não é do acaso, né? E você fala assim, cara, é possível, eu com 45, ele com 47, então isso acaba me alimentando, fala assim, não, cara, eu não vou largar esse osso, eu vou brigar até o fim, tá? Mas quando você entra numa questão de modalidade esportiva, quando você entra na questão de pessoas referência, é uma questão de renovação, aí me deixa triste. Porque existe um gap muito grande, porque quando eu comecei no trail, eu tinha 27, 8, 9, eu tinha cerca de uns 30 anos. Hoje eu tenho 45.
Então, com 30 anos, depois de ter vivido a pista, a rua, cross country, ter entrado na trilha, cara, eu nadava de braçada. Por que nadava de braçada? Porque o entendimento é corrida de trilha. Então eu corria muito. Eu sofria na parte técnica, mas eu conseguia chegar. Então, o que me preocupa hoje é assim, existe uma renovação? Cara, ela está bem lenta. Ela vem acontecendo, mas ela está muito lenta, perto da modalidade que nós temos hoje. A modalidade não é tão antiga assim dentro do nosso cenário. Vamos pensar que em 2005 começou circuitos paulista, paranaense, depois começou a Granada. Então nós estamos aí há quase 20 anos. Então isso acaba me preocupando. Porque assim, até hoje, se você for pensar, se você colocar na mesma prova Silvestrin, Fantasma e Celinho, esses 3 caras, ou no 50 ou no 80, a probabilidade de ele estar no pódio é quase que 99%. Né? Mas por quê? Porque não tem renovação ou porque quem está correndo na mesma prova já entrega e fala assim, cara, não vou ganhar dele. Então, eu fico feliz porque esse cara com certeza ele treina pra caramba, mas triste porque não existe essa renovação. Não existe uma troca na posição. E quando você fala assim que ele ganhou a La Mission, cara, ele colocou acho que quase 1 hora no Wellington. E agora no baú, quase também 1 hora no segundo colocado. Veja bem, ele correu sozinho. Sozinho, não no sentido do tipo assim, não tinha adversário. Ele correu sozinho. Toda vez que ele corre a mesma prova e os atletas falam assim, vamos junto aqui. Esse vamos junto, às vezes ele faz com o Celinho ou com o Silvestrin. Não existe esse gap. E o tempo de performance cai. Então, a partir do momento que ele... Isso eu comentei com ele. A partir do momento que você corre sozinho, Fantasma, a sua performance é uma. Quando você corre acompanhando outra, aí a pergunta eu falei assim, qual é que é? É medo de perder com quem você está acompanhando, que você vai cozinhando o galo? Ou simplesmente você acha que você não pode chegar tão rápido do segundo colocado? Pensa, ele ganhou o ano passado a La Mission do cara que tinha ganhado a La Mission, que é o Wellington, que é o da cidade, é o nativo, é o guia, sabe, todos os buracos e mais um pouco. Não ganhou de qualquer um, né? Ele colocou essa hora. Será que se ele tivesse corrido junto, colocaria essa hora? Ou ficava ali cozinhando? Mas lógico que isso aí é estratégia de prova, né? Eu quero ganhar ou quero bater recorde? Eu sempre fui o cara do recorde. Eu nunca quis só ganhar a prova. Para mim, só ganhar a prova era muito pouco, né? Lógico, chegou nesse nível de ser muito pouco ganhar a prova, né? Eu cheguei nesse nível, porque houve uma época que em 2008 eu participei de 6 etapas do Circuito Brasileiro de Corrida de Montanha e eu ganhei 7. Fiquei segundo em uma, que foi em Extrema, que era 24 km, era uma prova noturna. Então, quando chegou em 2009, esses números acabaram se repetindo. De onde estava eu ganhava ou era segundo. Em 2010 a mesma coisa. Eu falei assim, cara, eu preciso de mais. A ponto de ter provas que assim, eu esperava todo mundo largar, eu era o último, assim, eu ia buscar. Eu falei assim, cara, eu quero me testar. Então eu me colocava em xeque. Nada garantia que eu ia ganhar, mas me colocava em xeque, porque eu queria mais. Até chegar um momento que eu falei assim, comecei a tomar pau. Eu falei, vixe, nem largando na frente, não tô conseguindo mais, cara. Mas eu não desisto, eu sou um cara chato e eu vou justamente na cabeça de professor, atleta, influenciador. Eu quero que eu chegue na prova e realmente alguém me faça fazer força. Que esse cara seja mais novo, porque eu falo assim, cara, esse cara tem futuro, porque eu comecei naquele jeito. Eu via o pódio de baixo para cima. Eu já vi o pódio de cima para baixo. Hoje eu estou vendo um cenário, não só quem está no pódio, mas quem pode chegar no pódio também. 11:29 não foi o tempo dele na La Mission? Foi. 80, né? Eu estou falando de 80, agora, duro, né? Duro. Terra fina. Não, foi Agora, que eu acho que... 11,09, eu acho. 11,09. Porque a aposta era sub-11 na época. sub-11. Lá. Ah, então foi isso. Agora, acho que o mais preocupante, na verdade, é que, assim, né, também quero ouvir a sua opinião dessa sua pergunta. Se você fica triste ou não, feliz pelo atleta, né? Eu acho que é o que o Zé falou. Esses caras são caras que realmente treinam muito e que, bom, feliz para ele que ele ainda consegue performar nesse nível, né? Acho que o ponto mais preocupante aí é a distância que o segundo colocado acaba chegando deles em várias provas. Eu vou falar por mim, assim, eu voltei a curtir fazer prova de 100K, eu sou competitivo, mas eu sei das minhas possibilidades, então eu sempre visualizo o pódio Master, o Grand Master, seria uma faixa etária, assim, eu tô louco para virar 50 para ficar no 50-59, assim, entendeu? Para sair da galera que tá chegando pro 40 e eu poder competir com quem tá com 59 já, para levar uma vantagem.
foi o Miguel Eiras. Quando voltou a competir, ele ganhou a Ultra Pirineus de 100 km com 48 anos. Esse tiozinho é chato, cara. Corre pra caramba. E aí o que acontece? Só que quando você começa a detalhar provas e analisar o start list, né, quem são os favoritos da prova, você começa a ver que as provas, tem muitas provas hoje em dia, então não tem tantos bons corredores numa mesma distância. Fica muito dissipado ali entre as distâncias. Então, às vezes você ganha uma prova, mas quando você vai olhar quem estava na prova, independente da performance, apesar da performance foi boa, mas quem estava na prova não era tão bom assim. Então, é diferente quando você pega assim, vamos dar o exemplo que todo mundo conhece, né? Quando você vai para Mont Blanc, Chamonix, se você pegar o start list do CCC, que é a prova de 100K, do OCC, que é a prova de 55, ou do TMB, que é a prova de 170, você tem 30 possíveis ganhadores ali. Assim, você tem, obviamente, aqueles que são praticamente pulo de 10, mas você tem 30 corredores muito tops. E aí, você sabe que fez pódio ali, cara, é algo assim para guardar pro resto da vida. Sim. No Brasil, tá acontecendo um fenômeno diferente. A galera tá começando a mudar um pouco de prova. Então você tinha nos 35 no baú agora 2 jovens muito bons, um inclusive ganhou, que é o Bruno Bulli, que está ganhando muita coisa, tinha acabado de ganhar numa prova no Rio na semana anterior. Nos 21 você tinha lá o Jorge Montenegro e quem ganhou foi o Douglas, o Douglas não é tão novo assim, não tenho certeza, mas o Montenegro é muito novo, e eu tinha falado já que o Celinho não ia ganhar a prova. Não dava perto desses dois. Eu falei, então, que tudo depende do start list, quem está na prova. Os 12K foi um absurdo, né? O que o João Luiz fez ali, subiu 1 hora, dele deu 59 alto, 1:00 baixo, assim, tá pulverizando os tempos das provas, mas a gente não renova. Não renova. A gente não tem atleta para renovar. Você pega todas as grandes provas no mundo, quem ganha a prova? De 18 a 29 anos, a faixa etária que ganha as provas principais, às vezes alguns de 30 a 39. Você não tem, nas grandes provas mundiais, alguém de 40 a 49 ganhando prova. E no Brasil você continua com 40 a 49 dominando as distâncias na prova. Tá errado. Tá ganhando, né? O cara tá dominando a prova. Tá errado. Não pode acontecer isso. Óbvio que eu gosto de ir para um pódio geral com minha idade, mas eu acho errado. Falo, caralho, como é que essa molecada não ganha de mim? Tipo, eu treino muito, é independente de treinar muito, sim, mas, cara, isso é idade, não tem jeito. É que a gente leva na mente, né? Na fisiologia, se você for apurar friamente, o jovem, ele com 25, aí você fala assim, pô, mas ele é muito jovem, tudo bem, mas com 35, ele já tem uma maturidade para fazer a leitura de terreno, a leitura de clima, a leitura de pace, a leitura de que ele vai correr 1-2 km no plano, vai pegar uma subida de 1-2 km, depois ele vai descer, então ele já sabe o que tem que fazer. Não dá para correr como se houvesse amanhã. Então, são coisas que a gente, porque a gente tem a visão do professor e do atleta, né? Quando a gente vê o professor, e a gente analisando como professor, a gente fala assim, cara, esse cara, ele tem que ganhar daquele. Né? Aí você fala assim, cara, mas por que ele não ganha? Talvez aquele é mais disciplinado que esse. Ele entrega mais no treino do que esse. Ele deixa para amanhã o que esse não deixa para amanhã, porque amanhã tem mais. Né? Que é o que a Nutri estava falando aqui. Assim, não adianta você treinar hoje e você não fazer o seu pós-treino adequadamente, porque tem treino amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e assim vai. É uma cadeia, você nutre, gasta, e assim sucessivamente, né? Pra gente que tá já passamos da faixa etária 45 mais, cara, os jovens a gente tem na cabeça, nós somos competitivos, pode ganhar da gente. Mas vai ter que fazer força. Porque nós somos ainda disciplinados, a gente sabe o caminho das pedras, de treinar e aonde a gente pode chegar. A gente vai chegar capotando ali. Outra, né? Vocês já se conhecem muito bem, sim, que isso também tem uma bela parcela, hein? Sim, você sabe quem sobe mais rápido, quem desce mais, sabe, capota mais no breca, aquele que chega na estrada ali. Então, assim, eu tenho a leitura de todos os que competem comigo. Falei assim, cara, subindo puta, eu vou ter que fazer, o cara vai abrir. Mas na minha cabeça, assim, cara, aqueles 5K de estrada, ele vai ter trabalho. Ele vai ter que fazer força, mas aí eu, por outro lado, assim, cara, eu vou ter, aqui é o meu momento.
Aqui é o meu momento, aqui não é o meu momento. Quem vai me favorecer? Quem está comigo? Então, é toda uma leitura, né? Você já se entende, né? Sabe onde você pode forçar, Sim. onde você tem que segurar. Vamos já para a galera, mas antes eu quero relembrar essa história, vocês dois com Kylian Jornet, que história é essa? Quem começa contando? Manuel foi desumilde, cara. Foi desumilde. Não, então, assim, a primeira prova trail brasileira grande foi a K42 Bombinhas em 2009, tá? Onde já o Virgínio correu com o Giliar e também tinha o Daniel Meyer. Sim. Ele existe ainda, viu? Não, então, o Daniel Meyer, inclusive, é o cara que eu falei, cara, eu vou descer igual ele desce trilha. Nossa. Tipo, a minha meta era descer igual ele descia a trilha. E tinha a Débora Aparecida Simas, Sim. que era uma ultramaratonista, sempre foi, de corridas longas, horas e horas e horas correndo. E havia o Kylian Jornet. Eu estava começando, assim, eu comecei a correr em 2009, trilha, mas muito pouco estudo ainda acerca do mundo sobre trilha. E o Kylian tinha ganho o TMB já. E chega em 2010, a atleta Salomon, era uma prova Salomon, 2010 lá em Vila Angostura. Cara, ele tinha 19 anos. Ele era mais magro, tipo, ele é 3 vezes menor que o Virgínio, que já é magro. Lembrar que o Mont Blanc era em agosto, na Angostura em novembro, hein? Ele tinha acabado de ganhar uma prova de 100 milhas. E a gente foi pra lá, estava na coletiva de imprensa o Virgínio, o Giliar e a Débora pelo Brasil, tava o Gustavo Reis, o Ortega, tava o Kylian. E eu tô passeando pela cidade, cara, tô vendo um garoto correndo pra lá e pra cá, e eu falo com um aluno meu que tava lá comigo, fala, cara, idiota, marrento, que porra, cara esquisito, correndo. Porque na minha época, aquela época, o meu conceito de prova era que eu tinha que descansar de 24 a 48 horas pré-prova. Não tinha negócio de trotar na véspera da prova. Era um conceito diferente, que você foi atualizando, foram vindo pesquisa de pesquisa. Hoje em dia você treina em véspera de prova normalmente, assim. Você modula a intensidade, volume, mas você treina. E naquela época não. Então era muito estranho para mim ver um atleta na véspera da prova correndo pela cidade, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu falei, vai quebrar, trouxa. Trouxa. Caraca. E depois que eu fui saber quem era o cidadão, né? O cidadão era simplesmente o que é. Hoje em dia é um cara praticamente imbatível, assim, é um cara que detentor de não sei quantos recordes, de não sei quantas provas, é referência de praticamente de 100% dos atletas de trail, ele é a referência. E é isso, Virgínio, se quiser pode contar a história do Giliar perseguindo ele, tentando perseguir ele. Pô, até complementando essa parte da entrevista, tava do lado do Giliard e falei assim, quem é, cara? Né? O espanhol aí, né? A gente não sabia nem, às vezes nem falar o nome do cara direito, né, cara? Kylian. A gente não sabia o que era o TMB, a gente sabia o K42 demorou pra gente saber o que K42, o que é isso, cara? Mas tá bom, a gente tava lá em Vila Angostura, aí ele falou assim, não, fica tranquilo, cara, você é convidado da marca aí, ganhou uma prova de 100 milhas, aí deve estar cansado pra falar, beleza, né, cara, vamos, beleza, aí acabou todo mundo pra casa, embora, tal, no dia da prova, assim, dada a largada, só pra você ter ideia, a prova lá em Angostura, é uma prova que reúne 2.000 pessoas, reunia, hoje deve ser esse número. 7.000. Aí, 2.000, então 2.000 pessoas para uma prova trail, nós brasileiros vendo aqui, eu falei assim, cara, isso aqui, sem comparar as modalidades, mas isso aqui é uma São Silvestre, cara, olha o tamanho disso, né? A cidade envolvida, daquelas bandeiras, tudo cercado, todo mundo, dada a largada assim, o Giliard assim saiu, lembrando que lá em Angostura, K42 é de 42K mesmo, né? Então é uma maratona na montanha, de K42, porque existe K21. E dada a largada, que larga na cidade, os primeiros 2 km na cidade, depois você já adentra a trilha, o Giliard saiu assim, muito rápido. Muito rápido. E ele sempre teve essa característica, é um cara de 2,22 na maratona, né? Então, bom. E eu acompanhei ele por 1 quilômetro. Engraçado que tem esse vídeo, né? Que sai, todo mundo saiu e ele. E aí que eu falei, nossa, tá muito forte, né? Aí quando eu percebi que eu olhei pro lado assim, ninguém. Aí eu olhei pra trás assim. Um mar de gente atrás, assim, mas assim, uns 50 metros, tava eu e ele só. Falei, nossa, das duas, uma. Ou a gente vai estourar no norte aqui, vai ganhar isso aqui, ou vai entortar. Com 2 quilômetros de idade sumiu, e aquele multidão me engoliu, assim, eu falei, nossa!
Pelo menos ninguém tá me vendo mais. Tava sofrendo aqui, mas eu consegui com o bloco inteiro. Aí nessa, quando passou 2, 3 quilômetros, o Kylian foi pra frente. Aquele moleque lá, que tipo, relaxa. E eu na minha cabeça, aquele que tava cansado, falei assim, não, deixa ele cansar, eu pego depois, vou pegar agora não. Aí ele encostou no Giliard. E foi com o Giliard até o pico mais alto lá, que é Cerro Baio. Né? E o Giliard relata isso pra gente, que o tempo todo os dois correram juntos, sozinhos, e o Giliard puxando. O Giliard é muito da rua, ele é muito agressivo na sua tomada e retomada de ritmo, né? E quando o Kylian meio que tentava assumir a trilha na frente, o Giliard passava, não deixava ele passar. Mas, cara, o Kylian, eu falei, tudo bem, eu vou cozinhar até onde você vai. E teve horas que o Giliard fazia assim com a mão, né? Que já tava dando seta, né? E o Kylian, não, tranquilo. E aí, o Kylian, na terceira vez que o Giliard pediu, que o Kylian falou assim, agora me voe. Agora eu vou. Não, e foi no Cerro Baio. Foi lá no Cerro Baio, lá em cima. Que teoricamente a parte mais difícil, que é a montanha de fazer mais força, já tinha passado. Agora era descer. Só que descer, o Giliard também desce muito rápido. Mas, cara, quando o Kylian falou assim, agora me voe, vai. Ele nunca mais viu o Giliard, cara. O Giliard encontrou com ele no final, tipo, quase pedindo desculpa, né? Porque... Só que aí, quando ele venceu a prova, eu não sei se a gente foi tão desumilde de não saber quem é, né? Talvez ele nem sabia quem era o Virgínio, o Manuel ou o Giliard. Foi um cara diferente. Foi aí que a gente foi e comecei... Vem, o que é o TMB? Vê quem é Kylian Jornet. Cara, só pra vocês terem uma ideia, o Kylian Jornet, ele fez um camp na base do Everest, de quase um mês e meio, e subiu o Everest com um tamborzinho de oxigênio, foi, e desceu, até o cume voltou. Ele simplesmente não gostou do tempo que ele fez mais 15 dias de base e foi sem oxigênio. Everest. Bateu e voltou, aí falou, agora tô bem. Tomou a pílula dele. Então, assim, nós estamos falando de... seria desinformação que a gente teve? Porque, não, assim... Era muito novo, era tudo muito novo. Há de convir que tem pessoas aqui, Manuel, que não tem conhecimento do trail. Será que eles têm que buscar informação ou nós, nesse podcast e em outros que existem, transmitir essa informação? Eu acho que é um pouco dos dois. Naquela época a gente não tinha internet quase, assim. Era muito pouca informação sobre as coisas. Então a gente foi descobrindo naquela época. Tanto que o K42 aumenta muito o circuito deles. Que coisa. Aí você começa a descobrir que o Décio lá em Campinas já ia para Chamonix. Nossa. Entendeu? Você tinha a Cíntia Terra, Fernanda Maciel, André Arruda, tinha o Walter, o Giovanni, tinha uma galera da The Run que já ia porque era uma coisa de aventura que fazia um link. Sim. Entendeu? Eu vim da musculação, você veio da pista e cross country. Montanha era só quando eu passava na rodovia que eu vi o pico. E aí foi, entendeu? O esporte começou ali a engatear. Tanto que a Argentina sempre deu show na gente em provas. Assim, as montanhas que a gente pegava lá, tipo a La Mission Argentina, tipo, você vai, Serra Fina é muito dura, muito dura. Cara, mas as montanhas da La Mission... Cara, rola pedregulho atrás de você. Você vem descendo, vem rolando pedra atrás de você. E, cara, por isso que o capacete é usado. Porque rola pedra e bate na cabeça. Porque rola muita pedra. Tem uma montanha lá em Angostura chamada Carrão Negro. Cara, que descer aquilo é terror e pânico. Porque é pedra solta o tempo inteiro. Entendeu? E a Argentina sempre teve isso. A gente pegava o Gustavo Reis descendo. Né? Cara, o Gustavo Reis descendo... Qual que era o Gustavo Reis? Fala o biotipo dele. Se você olha ele na rua... Eu, quando era mais parrudinho, era mais ou menos igual ao Gustavo Reis, assim. Era um cara de 80 quilos, 1,78 m, um pouquinho mais baixo que eu. Cara, todo toquinho de amarrar cabrito. Cara, o bicho descia, o bicho tinha um plano forte, mas ele descia. Qualquer terreno. Mas qualquer terreno. Era absurdo o que aquele cara descia. É um negócio... Então, quando eu ganho dele na Patagonia Run, sim, ele tá estirado no mato, assim, ó. Eu falei, está bem? Está bem? Não, avisa ela posto na frente para uma ajuda. Eu falei, não, ok, beleza. Eu falei, é hoje que eu ganho dele, Vale lembrar que, assim, a La Mission, que ele tá falando, que é a Argentina, que é a original, digamos assim, no Brasil é uma filial, é a Half Mission, né? 80K, que às vezes você assim, puta, 80K na Serra Fina, então ela é metade. Porque a original, a verdadeira, são 100 milhas, né? É o dobro da coisa, né?
E só para fechar lá na K42, com tudo aquilo que aconteceu, o Kylian ganhou, o Giliard ficou em segundo, eu fiquei em quinto. Manuel foi... Fiquei em 15º. 15º, então assim, deu para... Falei assim, cara... Deu pra fazer o espanhol suar um pouquinho, né? Se eu não me engano, ó, o Kylian ganha com 3,19, o Giliard faz 3,22, você faz 3,35 e eu faço 3,51. Isso mesmo. E se pega os tempos, esses tempos, se pega com o percurso de agora, que é muito similar, Olha... dá briga. Dá briga. Bora pra galera que tem pergunta. Olá, meu nome é Edmar Caetano. Então, a pergunta é a seguinte, na verdade é duas. Vocês, para vocês dois, né, o Manuel e o Zé, vocês além de grandes atletas, são professores, são líderes que realizam sonhos, né? Dentro das suas fórmulas que vocês criam para estar correndo, para cruzar a linha de chegada. Queria saber de vocês, como que é isso? Tá fazendo o treinamento, acompanhando o pessoal? E a segunda pergunta é, que dica você daria para quem almeja um dia chegar pertinho de vocês, mais ou menos? Não. A dica para chegar pertinho, cara, já passou, porque passou uma boiada já, assim, ó, eu já tô bem ali, ó, do meio pra rabeira ali, que já não dá. Na verdade, eu sempre falo, disciplina. Primeira coisa que tem é disciplina e consistência, né? Tem gente que entra pra treinar comigo, aí, tipo, em um mês ele quer ver resultado. Eu sempre falo, gente, em um mês não existe janela para criar consistência, ter um processo e você conseguir observar a mudança de comportamento. Melhorando a pergunta, dica de quem quer ser um dia um profissional, um educador físico. Mudou. Estudar muito. Estudar muito, entrar para uma faculdade, não achar que na faculdade você vai sair um bom treinador de corrida, porque não tem tempo de horas suficiente naquela disciplina. Então você tem que pesquisar na internet sites confiáveis com bons artigos, pegar bons livros, né, sobre o assunto que você quer, no caso fisiologia, biomecânica, treinamento esportivo, correr muito atrás e estudar muito, tá? Para se diferenciar. E aí, voltando à sua primeira pergunta, né, eu fui me tornar atleta de ultramaratona porque eu sempre corri com meus alunos de aula particular, né, que a gente hoje em dia chama de personal running. Então, eu sempre me recusei a ir de bicicleta com o aluno do lado. Nunca vi sentido eu estar de bicicleta do lado do aluno, o aluno correndo. Então, eu sempre fui do lado. Então, chegou uma época que eu corria 4 vezes por dia com o aluno. Eu fazia 30, 40 quilômetros por dia com o aluno. Então, prova curta, eu já vivia cansado para fazer uma prova curta. Naquela época, quem largava conservador, desenvolvia no meio e acelerava no final, tinha chance de chegar na frente. Então, eu consegui unir essa parte do trabalho para me tornar atleta. E eu sempre acreditei que no esporte, como treinador de corrida, a prática anda junto com a teoria. Então, eu precisava praticar aquilo para eu afiar mais toda a teoria que eu ia adquirindo ao longo do tempo. Então, sempre me ajudou o que eu executava como atleta, entender a teoria e fazer as percepções e poder aplicar de forma individual a todo mundo que procurava treinar comigo. Olha, a forma que eu conduzo hoje, não só a JVM Trail Run, mas como eu uso os meus canais de comunicação para justamente, eu coloco lá como dica do rei, como eu acabo distribuindo isso de uma forma gratuita ali, é uma coisa que eu falo muito para os atletas ou alunos, né, categoria que você quiser colocar dentro da assessoria. Quando ele traz assim, eu quero correr a La Mission, a UTMB, isso aqui. Não, eles estão dividindo sonhos comigo, né? E eu sou um cara, assim, eu sou canceriano. Então, assim, o que é o canceriano? O canceriano, ele absorve tudo o que você quer ali, ele vai mastigar direitinho e vai tentar te devolver da melhor forma. Quando alguém traz isso pra mim, que quer correr uma prova, quer alcançar o objetivo A, eu quero correr uma maratona que seja de rua, quero correr bem isso aqui, pessoal, você está dividindo um sonho comigo, tá? Então, você quer isso? Não, eu quero. Então tá bom, eu também quero. Você está compartilhando um sonho. Então, a partir do momento que ele divide isso comigo, ele vai compartilhar isso comigo. Esse sonho já não é dele. Ele já não está sonhando sozinho, ele está dividindo. Só que a partir do momento que eu percebo que eu, professor, eu estou sozinho nesse sonho, alguma coisa está errada. Porque eu não posso correr por você. Eu posso te orientar a trilha. Vai por aquela trilha
e faz desse jeito, vai leve, moderado, só que, professor, hoje eu não posso, hoje tá frio, hoje eu tenho um compromisso, isso aqui. Eu falei assim, cara, mas o teu sonho eu tô sonhando mais que você, então a gente precisa estreitar isso, senão eu vou me frustrar, porque a gente que é professor, atleta, a gente vive isso, a gente fica tão triste quanto o cara que não alcança. E aí quando chega no final do processo ali, que ele vai pra prova, quando vai pra largada, pô, tem alguma dica? Eu falei assim, dica? Eu te passei conhecimento, não foi dica, né? Dica eu dou ali no Instagram, cara. Sabe o que você tem que fazer agora? Pega tudo que você treinou, se você treinou força, resistência, velocidade, põe tudo aí na caixinha aí, no seu acervo, e as tomadas de decisões daqui pra frente é com você. Você tem 35 km para tomar a melhor decisão. E quando você chegar, antes de procurar um culpado de clima, de tênis, de isso, aquilo, vê quem realmente é o culpado ou quem é o merecedor. Tá bem? Tem aquele sonho que o cara divide e nós vamos juntos. É uma forma. Então, assim, eu levo isso muito a sério e muito, assim, fervoroso para todos os alunos. Para o cara que quer ganhar uma grande prova nacional ou internacional e até aquele que está começando a caminhar. Aquele que está começando a caminhar, ele fala assim, pô, eu não sei fazer nada, eu sou de sofá, isso, aquilo, mas eu queria fazer dessa forma. Então, eu falo assim, olha, o que você quer? Eu quero perder 200 quilos. Eu falo assim, não. Veja bem, eu só vou cuidar da sua parte física. Existem profissionais que vão te ajudar nessa parte aqui. Só que para você completar lá, você tem que completar aqui, 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 aqui. Então isso é uma cadeiazinha que vai somando. Então, por muitos anos, né? Pô, me formei em 2002. Você fazer conta até agora. Por muitos anos, quando o aluno não conseguia alcançar aquele objetivo que foi traçado lá atrás, cara, eu ficava frustrado. Eu falei assim, cara, meu trabalho, cara, será que o que faltou? O que faltou colocar? O que faltou tirar? E simplesmente eu deletava essa parte do que ele entregou. Porque eu não queria passar essa responsabilidade para ele. Então hoje não. Quando alguém traz para mim, eu quero fazer a K42 de largostura, muito bem. Eu falei assim, vamos lá. Você tem tempo? Você falou com a sua família? Porque você tem que falar com a família. O longo aqui na JVM é de sábado. Só que se você não vir de sábado, deixar para treinar sozinho de domingo, você vai ter uma resposta. Se você vir de domingo, se você vir de sábado treinar com a galera, você vai ter outra resposta. Se você não aparecer simplesmente durante a semana que você falou que vai se comprometer, ou fazer tiro na esteira, ou fazer tiro em grupo, é outra resposta. Conversa lá. Se tudo der certo, cara, vamos. Mas e se eu não acertar lá? Só diminuir a expectativa lá e divide comigo, porque senão eu vou aumentar minha expectativa de entrega para você, que não é a mesma que você. Então tem que estar tudo sincronizado. Essa é uma parte que eu carrego muito dentro. Hoje, cara, eu posso falar que eu sou muito manuel nessa questão de treino também. Assim, professor, eu quero correr a maratona, 4 por quilômetro, 2,48 e tal. Você treina para isso? Então vamos começar. Então vamos começar a treinar, pô. Depois você pensa no 4 km, acabou. Então assim, não é ter o aluno pelo boleto, é ter ele porque ele realmente acredita no seu trabalho e na sua entrega. Porque eu acho que todo mundo que está aqui, que já participou com os outros camp aqui, com o Manuel, já percebeu que falou assim, cara, ele vai dar o esforço se fizer corpo mole. E não está errado. Às vezes, mesmo na idade que nós temos aqui, nós queremos tomar bronca. Saber que alguém está se preocupando com a gente. Então, um fato que aconteceu recentemente, a minha filha faz vôlei, voltou para casa com a minha esposa, assim, voltou triste, eu falei assim, o que aconteceu? Pergunta para ela. Aí, o que aconteceu, filha? O professor me deu uma bronca. Eu falei, por que ele te deu uma bronca? Porque ele falou, a bola estava vindo, ele falou que eu tinha que receber a bola de manchete. Você estava como? Estava assim. Assim? Oi? Qual é a posição de expectativa da manchete? Faz aí, a posição de expectativa da manchete. Assim. Isso é isso, filho. Mas não era só eu. Presta atenção. Primeiro você resolve o seu problema, depois o do outro. Entendeu? Então assim, a posição de expectativa é uma. Se eu for fazer uma corrida de 100 metros, qual é a posição de expectativa? Será que é assim, segurando a bola? Não, existe a posição de expectativa. Então quando você tomou a bronca, comemora, tá? Porque ele está te olhando, está se preocupando com você. A partir do momento que ele perder a conexão com você, você assim, assado, você é só mais um. Entendeu? Então é uma coisa que tem que levar em consideração. E quando você fala da parte do profissional, como chegar, cara, a gente não precisa chegar a ninguém, a gente pode criar a nossa versão, tá? Você que é guia, que corre, você tem coisa, você tem como que é?
Conhecimentos que nem todo mundo tem, que a faculdade não vai te dar. A faculdade não vai te dar como passa nessa trilha molhada, seca, isso. A faculdade, de repente, não vai te ensinar que você tem que ter uma semiflexão de joelho, flexão total de quadril, porque você tem que baixar, porque a inclinação da montanha passou dos 40%. Então, assim, isso não dá. Mas a física que você teve lá no seu ensino médio te deu. Só que aquela física, você perguntava para a professora, quando que eu vou usar isso, professora? Eu nem quero. E cabulava a aula de física. Aí você vê agora e você fala assim, caraca, mano, a professora falava isso lá na antigamente oitava série, que hoje é oitavo ano, falava desse negócio de física e eu nem aí. Não é que nem aí, você não fazia a conexão de onde você poderia usar. Então, se você tem tudo isso de estar aqui nesse cenário e dividindo esse momento e absorvendo também esse momento. Então, assim, você não precisa chegar aonde é o Virgílio técnico, onde é o Manuel técnico. Você precisa chegar aonde vai ser a tua montanha. Então, a tua montanha é o que você está construindo. Conhecimento, distribuir conhecimento. Cara, e uma coisa que é fato, fala o que vem na cabeça mesmo com propriedade. Porque às vezes a gente se pauta tanto e às vezes nem magoar. Não quero magoar, não quero falar isso porque não tenho certeza. Se você não tem certeza, estuda, vai atrás. Aí o que você fala vai virar verdade. Com convicção, né? Com convicção. Mas é boa essa comunicação direta também, sabe? Acho que também prepara quem treina com vocês, né? Enfim. Michele tem pergunta. Eu vi um vídeo da sua filha e, se eu entendi bem, ela tinha participado de uma prova, né, de trilha e quando o repórter perguntou ali para ela, né, o que ela tinha mais gostado da prova, enfim, ela comentou que ela viu muitas pessoas se ajudando na trilha, né, um ajudando o outro, subir ali. E também ela comenta que ela gostou, que ela queria fazer outras provas. Aí eu queria saber de você, né? Além de treinador, influencer, de ter sido a sua carreira, como que é, né? Talvez a sua filha aí para você, né? Seguindo essa carreira também. Olha, o que me surpreendeu foi em Ilhabela, na Canterra Ilhabela do ano passado. O repórter veio, entrevistou ela, eu estava ali do lado ali, né? Mas eu falei assim, nossa, quero ver essa criatura falar agora. Cara, ela desenrolou ali a entrevista e foi falando, e no final a repórter pergunta assim, mas você oferece para quem? Eu ofereço para mim mesmo, porque eu tive que me superar, porque é difícil isso, aquilo. E ela nem é atleta, cara. Para correr, colocar a criatura para correr é difícil. Mas ela respondeu de uma forma tão natural, assim, eu não esperava que ela falasse assim, eu quero agradecer meu pai que me incentivou, tal, que não sei o quê. Não, cara, ela deu uma resposta graças a mim, porque foi ela que conquistou. Entendeu? Então, ter ouvido ela falar daquele jeito, talvez ela nem lembre dessa entrevista, mas eu tenho certeza que quando passar 5, 10, 15 anos, ela vai ter isso na memória dela, ela vai saber usar isso, não só dentro do esporte, mas para a vida, né? E eu, como pai, e fiquei muito lisonjeado de ver ela falando daquele jeito, se posicionando daquele jeito, entendeu? Porque o trail é isso, é se ajudar. Manuel passou pelo... Estava caído? O Gustavo. O Gustavo, cara, ele simplesmente podia passar, falei, fui. Não, bem, tudo bem? Ele fez ali uma pergunta rápida, se o cara tá respondendo. Ele falou assim, percebeu que é o quê? Cara, tá cansado, tá fadiga. Pra ele, tipo, saiu. Mas, cara, se você pergunta, o cara não consegue nem responder, tenho certeza que ele teria parado. Falei, calma aí. E aí? Tudo bem? Só caiu? É só queda? O que é? Tá em fadiga? Então isso tem no treino, tá? Isso desde os ponteiros que estão disputando até a galera lá de trás. Então, a nossa modalidade ela é muito rica e você vai perceber isso o tempo todo que você estiver correndo na trilha. Natan. Manuel Lago, Vossa Majestade, eu queria saber se, com todo respeito assim, a vocês, né, mas vocês já estão no jogo aí há um tempo, assim, né, e tendo ainda ótimos resultados, né, como vocês mesmos já comentaram um pouco sobre isso antes. Eu queria saber a quais fatores que vocês atribuem essa longevidade de vocês no esporte, que vocês mesmos comentaram, né, que tem as pessoas lá da Argentina que estavam junto com vocês e hoje não estão mais. Vocês conseguem pensar em algumas coisas que mantêm vocês até hoje, né, correndo da maneira que vocês estão? Eu vim da musculação. Então eu comecei a fazer musculação com 13 anos e nunca parei. Então
eu sou uma pessoa muito forte, eu tenho força de psicopata até. Assim, por mais que eu fique magro, eu consigo levantar 100 quilos no supino, eu agacho com 100, 120 quilos até hoje, e corredor nenhum de trail consegue levantar esses pesos assim. É raro você pegar um corredor de trail que seja pódio e que levante essas cargas. Mas acho que a minha grande virtude é competir pouco. Eu procuro não fazer muitas provas no ano e com isso não me exaurir demais, porque eu sempre, quando eu boto o número de peito, eu não consigo criar aquela expressão treino de luxo. Para mim, botou o número de peito é prova, é a vera, é 110%, sangue na boca o tempo inteiro, só para quando chegar ou quando não aguentar mais, e por isso eu faço menos. Então, com menos provas eu consigo descansar mais tempo durante o ano e consigo prolongar um pouco minha vida útil como atleta aí. Eu gosto de números, né? Eu sou um fanzaço do Strava, de segmento, da onde eu treino. Eu gosto muito de treino de circuito, às vezes eu posso fazer 20K com voltas de 4 km. Então, assim, eu sou matemática pura, então eu estou correndo, eu estou fazendo conta. Então, isso me alimenta, isso me faz buscar mais. Então, o número é infinito. Né? Então, quando eu, por exemplo, eu faço um circuito de 4K com 200, 250 de ganho e eu passo essa primeira volta para 30 minutos, eu destrincho ela em 2 trechos e vou fazendo conta. Nossa, eu passei aqui, assim, eu tenho que fazer, então vamos para a próxima volta, isso, aquilo. Então, eu acho que essa matemática de ficar buscando os trechos, buscando os números, eu levo isso para a corrida. Então, eu sempre venci. Houve uma época na minha vida que eu vencia a prova antes de começar, porque eu falei assim, cara, o recorde da prova é X, mas eu consigo chegar nesse trecho para tanto, o final dá isso. Então, cara, eu vou vencer. E aí, vencer. Então, esse lance da matemática, ele me aguça a continuar buscando o número perfeito. Tá? É lógico que hoje tem pessoas que estão fazendo os números perfeitos dela. E dela tá chegando nos meus números perfeitos na frente. Mas o que me aguça mesmo são os números, e ser competitivo nessa parte dos números são os meus números, né? Não o número do outro. Assim como o Usain Bolt corre os 100 metros para 9,58, eu não vou chegar para 9,58, mas hoje, se eu fizer mais rápido, fizer para 15 cravado, eu vou buscar amanhã 14,99, 14,98. Então, buscar os meus limites pode me colocar ou tirar do pódio, mas vai me deixar competitivo e o tempo todo buscando a melhor performance minha. Então isso me alimenta. Mais pergunta, né? Kelly. Oi, gente. Meu nome é Kelly. E eu queria perguntar, pegar um gancho de 2 coisas que vocês falaram. Sobre o trail ser mais visto, que eu acho que é importante as marcas, ainda mais agora com a internet, alavancarem mais para que as pessoas realmente conheçam. E outra sobre aquele gap que vocês falaram de não ter gente nova entrando, talvez por conta disso também. E eu treinei uma aluna para fazer a BM e ela começou a correr na pandemia porque o marido disse que ela estava muito chata para ela fazer alguma coisa. E fiz um teste, ela já estava correndo 10K, tudo, fiz um teste de Almeida com ela. E o VO2 dela era super alto, 56. E ela começou a correr com a gente estava se preparando para fazer o 75. E ela falou, eu quero fazer. Eu falei, gente, acho que eu vou rasgar meu diploma aqui, né? Porque eu peguei uma pessoa do zero e fui acompanhando, conversei com outros treinadores. Fui mostrando todos os resultados com o Kleber Lorenz, com o Bizan, que estava me ajudando para essa prova. E ela fez, eu falei, cara, a previsão de prova dela é de 7 horas e 3 minutos. E aí o pessoal falou assim, não, mas aí ela é pódio. Aí eu falei, E realmente ela pegou o 2º lugar no geral. E perto da Claudinha, que ganha sempre, né? Mas talvez, assim, na infância dela não tenha tido alguém para descobrir, porque era um talento que não foi descoberto. Então, acho que a educação física saiu das escolas. A gente começou a ver menos gente entrando nova no esporte porque não está tendo esse incentivo. E também falta um pouco dessa visibilidade das marcas grandes trazerem o trail mais atrativo. E os valores de prova, porque eu estou tentando trazer algumas pessoas que já fazem desafios, maratonas, já estão querendo mudar para o trail. E elas falam, mas é tudo muito caro, de inscrição e tudo mais. Então, tornar esse lance assim um pouco mais atrativo também,
e trazer o trail, tipo, para o mundo das redes sociais mais forte com essas marcas. Vocês acham que tem uma conexão de tudo isso? Visibilidade do trail em mídia, de 0 a 10, 1. É muito baixo ainda. Praticamente não existe ainda, tanto que você não vê investimento. Né? Você não tem premiação, você não tem televisão, você não tem streaming fazendo isso. Né? Você tem alguma coisa lá fora começando um pouco maior, mas aqui no Brasil você não tem. Aqui no Brasil você tem agora 3 provas grandes, que é a La Mission, que vai passar de 4.000 pessoas, a Indomit bateu 2.000 e você tem Paraty by UTMB que atinge 3.000. Qualquer uma outra não chega a 1.000. Quando chega a 1.000 tá maravilhoso, mas em geral fica 300, 400, quiçá 500 atletas. Então é muito pouco, não tem investimento. Não vou falar aqui para você que é caro, porque essa é uma discussão que vai demorar muito para explicar, porque não é caro, na verdade não é caro. Dependendo, é óbvio que você tem que entender por que você paga aquele valor, tá? Mas, comparando as inscrições com corrida de rua. Mas, quem tá migrando, né? mas corrida de rua você atende 10.000 pessoas. Você bota 10.000 pessoas, 12.000 pessoas. Circuito das estações, 15.000 atletas. Não, e gente, e é outra logística, Sim, né? então. Montar um ponto de apoio e abastecimento numa rua, outra é montar numa serra fina, por exemplo. É toda uma questão diferente, então não é caro, só para desmistificar. E faltou uma coisa que eu tinha raciocinado, você estava falando. Da TV e da... Rede social, que de 0 a 10 é... Não, é 1, então, é muito pouco ainda. Mas era uma outra pergunta que ela falou da atleta dela. Para treinar para o voleibol, eu tinha que fazer minha parte prática com a equipe de atletismo. Então a gente teve eu também tenho a idade de vocês, eu tenho 45. Então na escola a gente teve esse incentivo do esporte, né? Mas essa geração nova não tem. Então não tem como você descobrir novos talentos. O que eu falei para ela é: seus filhos podem ser talentos incríveis. E eles fazem basquete. E eles são super pequenininhos, assim. Tipo, eles não têm tanta estatura. De repente, vale a pena tentar investir, direcionar para o atletismo. Mas tem que ter alguém direcionando. Faz uma linha, né? Basquete olímpico, vôlei olímpico, futebol olímpico e Copa do Mundo, os esportes todos que têm televisionamento em massa do esporte. Na nossa época você praticava e não tinha iPhone, não tinha Samsung Galaxy, não tinha concorrente nenhum desse, que hoje em dia a maior parte das crianças fica a maior parte do tempo com isso, porque os pais não têm mais paciência para educar, então é mais fácil você dar um cala-boca na criança, entrega um telefone para ela, um iPad, um negócio, e você fica jantando e a criança lá fica distraída lá vendo Teletubby, vendo aqueles bichos, aquelas manchas coloridas passando na tela. Porque nós, pais, temos preguiça de educar, porque cada vez mais o tempo é mais escasso, cada vez mais a gente tem menos tempo para viver, porque a gente está sendo envolvido, a gente não tem mais privacidade. Então você é acionada sexta-noite, sábado de manhã, sábado à noite, feriado, domingo, segunda, terça, quarta, 24/7. A gente trabalha basicamente hoje em dia, a maioria das pessoas, 24/7. Por isso que é mais difícil atrair para o esporte. Vai ficar cada vez mais difícil atrair para o esporte. E a geração que está agora não quer saber de esporte. Não está nem aí para o esporte. Por isso que as marcas agora, o que as marcas têm feito agora? Crews, comunidades. Tentar fazer com que o lifestyle, que aquela coisa, correr, seja um lifestyle bom e atrair. Então você está vendo um monte de jovem que eu digo já com 18 anos, começando a correr, mas você não tem desde 8, 9, 10, 11 anos. Eu sou embaixador da XP de uma corrida de circuito de ruas, que eu sempre reclamo daquela corrida Kids, que ele bota 100, 200, 300, 400 metros. Isso é coisa para os pais, porque dar a volta no cone não é corrida, isso é para os pais. Então lá fora, você pega 5K, um cross country, você tem toda uma galera de 8, 12 anos, 14 anos correndo 5 km. E aqui você bota para dar a volta no cone, que é para sair a foto, é para fazer a foto pro pai. Não é para estimular a criança a correr, não é nada disso. Então, é muito erro, mas o erro principal é a tecnologia. A gente não tinha isso. Hoje em dia, quem é que brinca na rua, brinca no play? Sim, é muito raro. Então, a gente está num caminho muito tortuoso aí. Olha, eu venho de uma época que as corridas de trail tinha 100, 50, 200 pessoas que já era uou, né? E hoje a gente tem um cenário
com provas de 400, 500, 2.000, que é uma prova, 4.000, que é uma prova, né? Hoje no Brasil inteiro, você é capaz de, acho que praticamente em quase todos os estados, você tem uma prova trail para você ir correr. Então, antigamente era um nicho de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, né? Então, hoje você pode encontrar isso. Então, assim, não é que não cresce, ela está crescendo numa velocidade que de repente os entusiastas, os amantes, a velocidade que a gente queria não está crescendo, tá? Mas ela cresce, tá? Hoje, se nós temos aqui a ON, se nós temos aqui na La Mission a Salomon, se você tem uma norma na Indomit, em outras provas você tem uma marca apoiando, não vamos entrar no mérito de qual é o tipo de apoio, se é material, se é financeiro, essa coisa. Então, assim, alguém está olhando. As marcas entenderam que, falou assim, cara, deixa eu dar uma olhada. Mas esse deixa eu dar uma olhada é assim, deixa eu dar uma olhada. Aí no ano seguinte, é mesmo, né, tem aquela prova, deixa eu dar uma olhada. Aí no terceiro ano, nossa, deu certo, hein? Vamos lá para ver. Deixa eu dar uma olhada, você está vindo de longe, deixa eu ir lá para ver. E quando a pessoa chega, por exemplo, na Indomit e vê aquele universo de gente aqui, nossa, não sabia que era tudo isso. Aí quando passa o quarto ano, não, vamos aí, o que a gente pode fazer aí para melhorar? Só que isso já se passaram 4 anos, 5 anos. Aí é capaz de passar um leque de uma geração que não volta. Que de repente, nós como professores, assim, cara, mas como que demora para acontecer isso, cara? A gente queria que tivesse uma valorização maior. Então, antes de cobrar, antes de entender que o trail tem que crescer em termos de mídia, cara, todo mundo sabe quem foi Gustavo Kirten. O tênis era um com ele, quando ele parou, o tênis é outro que está nascendo agora. Cara, quem foi nosso vôlei, tanto masculino quanto feminino? O vôlei, para ganhar a notoriedade de hoje, olha o que fez, quantas medalhas, quantos mundiais, e não passa na aberta, passa na fechada. Mas tudo bem, hoje em dia todo mundo tem a fechada, a gente consegue ver. O basquete de Hortência ou de Oscar não passa. Mas por que não passa? Porque ele foi esquecido. Mas ele existe, ele tem a história. Entendeu? O atletismo, quem já viu aqui na TV aberta o atletismo? A São Silvestre, mal passa. A maratona de São Paulo, que vai acontecer amanhã, era na íntegra. Pampulha, Maratona do Rio, não passa, só flash. Aí fala assim, mas por que não passa mais? Quem é o culpado? Somos nós que somos adeptos que não assistem ou as marcas que não acreditam mais? Então é uma incógnita. E fica. Então o nosso treino está crescendo? Tá, mas não na velocidade que a gente gostaria, como amantes. Mas ele vai crescer. Talvez a gente chegue aqui daqui uns 10 anos e fale assim, nossa, o que mudou? Se realmente passar 10 anos e a gente estiver nesse mesmo estágio que estamos hoje, aí é preocupante. Aí vai virar uma modalidade, cara, casual. Porque a gente quer, na verdade, o quê? A gente quer o profissionalismo, tanto das assessorias, o profissionalismo tanto das marcas, entender os atletas, atender as assessorias, entender o mercado de trabalho. Hoje a gente estava discutindo, acho que era hoje ou ontem, por que de repente uma grande marca, por exemplo, uma Nike, uma Mizuno, uma ASICS, que são globais, mundiais e tal, elas também não entendem isso. Não, mas a ON entendeu. Ela já está entendendo, ela está nesse processo. Deixa eu ver. Deixa eu fazer. Eu não estou lá efetivamente, mas eu estou aqui no podcast, eu estou com um professor e atleta que vai levar a comunicação, vai levar a identidade da marca e a marca vai se conectar. A partir do momento que isso se conectar, vai acontecer muito rápido. Porque todas as marcas, que são em marcas não só esportiva, tá? Pessoas de suplemento, dentro do nosso cenário, elas estão esperando, na verdade, acontecer. Só que para isso acontecer vai depender da gente. Da gente. Então, o processo é lento, o ticket do trail, ele é caro para o corredor de rua que paga na São Silvestre 150. Quando chega lá um corredor e fala assim, nossa, mas R$150 a corrida da São Silvestre, um absurdo, esses caras colocam lá 30 mil, que não sei o que, pessoas, eu fico até, eu não vou nem falar qual é a inscrição da Indomit. Aí, lógico, aí vem essa pergunta, como vocês pagam R$500 uma inscrição? Eu falei assim, então, não é só a corrida, eu estou pagando o evento. Eu estou pagando essa resenha aqui, ó. Eu estou pagando esse momento de dormir na montanha, acordar na montanha, correr na montanha. Isso tem um custo diferenciado. O cara, só para você ter ideia, da cidade para chegar no Capim Amarelo, cara,
É uma eternidade para chegar, não é fácil, para manter a segurança de um grupo de atletas que está correndo e vai passar ali, buf, nem sabe que você está lá. Então, tudo tem um custo. Entrando nessa parte, quem dá mais, quem dá menos, você está certo ou está errado, eu acho que a gente primeiro tem que entender a modalidade e colocar para todo mundo, assim, cara, vem aqui que eu vou te contar uma história. Acho que esse é o segredo de Tostines, viu? E às vezes talvez a pessoa, o atleta que vai para uma prova de trail, não veja o valor daquilo, né? E tá tudo bem, mas enfim, existe valor, porque tem pessoas ali trabalhando para que o evento seja entregue da melhor maneira possível e obviamente que isso custa, né? Agora eu acho que esse lance também do trail não ter esse crescimento com as mídias, seja em TV aberta, seja hoje com a internet, eu acho que também se não existir essas transmissões que hoje estão começando a aparecer, mas de uma forma profissional, fica cansativo, porque quem é que vai ficar acompanhando uma prova de 70 quilômetros? Quem é que vai ficar acompanhando uma prova de 50 quilômetros? Não vai. Por mais que você goste da modalidade, você não vai ficar lá parado e assistindo 50 quilômetros de prova. Então, assim, dentro dessa transmissão, é legal que se transmita uma prova de longa distância, super, mas precisa, na minha opinião, ter entretenimento dentro dessa transmissão, senão fica chato. Convida lá o Manuel, você, eu, a gente fica falando, ó, aquele cara que tá ali, nossa, cara. E aí a gente volta nesse mesmo lance de valor. Isso envolve o quê? Profissionais, isso envolve pessoas ali, né, envolvidas para que aquilo seja entregue, né, e custa. Então, enfim, se quiser realmente fazer um serviço, tem valor ali envolvido, né? Nós estamos crescendo. Estamos. Passo de formiguinha, mas estamos lá. Zé, estamos mais de uma hora de papo, vocês falam beça. Eu queria, antes da gente finalizar, conta um pouquinho do livro para quem for ler, o que vai descobrir da tua história, porque tem aí a sua jornada toda, né? Sim. Desde a infância até... O Chamado da Montanha, ele vai mostrar para vocês como esse cara aqui foi forjado. O que eu fiz depois de ser forjado é o que a gente estava batendo um papo aqui. De Mont Blanc, de K42, por que essa resiliência toda, de cair com o cara no chão e levantar e sair correndo, por que correr uma prova de 100K e chegar no meio, puta, vamos, e chegar, tá no pódio. Então, o que esse livro está mostrando é uma biografia, um pouquinho desse cara que os fala, um pouquinho de como foi formado, como que é formado a minha opinião, a minha posição. Mais uma vez, não sou coitado, não passei fome, mas eu fui um cara que foi educado e, digamos assim, na atual conjuntura tecnológica que todo mundo fala, esse cara foi programado para não desistir. Então essa é uma coisa que eu carrego bastante, eu não quero carregar e levantar amanhã para nossa, eu não fui, se eu tivesse ido, não, eu fui. Eu tentei. Se eu venci ou não é outra coisa, mas eu tentei. Eu tenho uma história para contar. Então, esse livro mostra muito isso. Então, você vai conhecer aquele cara que saiu... eu sou pernambucano, mais uma vez. Eu saí de casa cedinho, com os meus pais, com a minha mãe. Viemos morar em São Paulo. Então, para quem não entende essa questão do nordestino ir para uma grande metrópole, é assim. Ele sai lá do meio do nada, lá. Lajedo, na época, tinha 11 mil habitantes. Falei assim, cara, vamos para São Paulo. Quando ele fala vai para São Paulo, ele vai estar indo para a capital mesmo, porque lá tem dinheiro, tem trabalho, tem estudo, tem conhecimento, tudo chega lá primeiro, né? No meu caso, São Paulo, mas pode ser Rio de Janeiro, Porto Alegre também, e assim vai. Então, quando eles vieram a São Paulo, eles só chegaram em São Paulo. Tá, chegamos. E aí? Então, mas não tinha onde morar, não tinha essas coisas, ele só estava em São Paulo. O em morar, naquela época, era muito comum as famílias procurarem as igrejas. Então, a primeira casa foi a igreja. Tem fotinha da igreja lá, que eu consegui tudo, coloquei lá e explico um pouquinho mais. Então, dali conseguimos casa, depois eu fui estudar, depois eu fui inventar de querer ser atleta. Então, assim, só que isso tem uma história. É uma história que a gente conta. Quando eu falo a gente conta, porque eu não consegui ir sozinho, eu nunca estive sozinho. Eu posso falar que eu sou um cara abençoado, que assim, todo lugar que eu fui
fiquei, passei, tive a oportunidade de estar, eu fiz amigos, ou no mínimo a pessoa falou assim, cara, esse cara é diferente. Então todo lugar que eu vou, eu me sinto acolhido, como eu estou sentindo acolhido aqui, e sempre me senti acolhido quando a gente se encontra no parque, para os amigos. Manuel, a gente se vê 1, 2 vezes no ano, parece que a gente se vê todo dia. Então assim, e vocês tenho certeza que onde vocês me virem, é esse cara aqui que vocês vão estar vendo, e o cara que vocês vão encontrar no livro, eu falo assim, cara, faz sentido com o que ele falava e o que ele escreveu aqui. E nas minhas redes sociais, você fala assim, cara, é aquele cara mesmo. Então, assim, é um cara só que escreveu, que leu, que conversa, que sorri, que se emociona. Então, assim, o fato de se emocionar é lembrar, assim, não, cara, eu fui lá e fiz. Entendeu? Então, eu acho que o livro ele mostra muito essa parte. Então, tem uma máxima que é um dito popular, que fala assim, ó, quando você tiver filhos, tenho 3. Aí tem cachorro também, já teve rato, também já tive rato. Cadê o cara que vomita quando vê o rato? Ah lá, tá lá atrás. Ó. Tive peixe, então hoje eu tenho chocolate, tenho Bruna, Pietra, Sofia, sou casado com Ingrid, ó, e já plantei uma árvore. Escrevi o livro, o dito popular fala assim, ó, fez esses 3 elementos, game over, pode ir embora. Não, mas aí o livro, ele tinha até X capítulo. Aí eu fui pro editor, vou criar mais um. Mas por quê? Eu falei assim, não, calma, deixa eu criar primeiro. Aí criei o capítulo, o último, e coloquei assim, eu fui esse cara, me forjei desta forma, me tornei esse cara, e ao final de tudo, é que nem você foi feliz no começo, falou assim, nossa, mas podemos chamar você como? Zé, José, Virgínio, tiozinho, Zé Virgínio, isso, tal. Assim, sim, no livro tem pessoas que me conhecem como Zé, como José, como Virgínio, Zé Virgínio. Minha mãe me chamava de Zé Hildo, ainda bem que pai bateu o pé e falou, não, que Zé Hildo, que isso é nome? Pois lá Zé Hildo, até chegar ao ponto de, assim, cara, você é o rei da montanha. Mas para se tornar o rei da montanha, aí eu coloco no capítulo, é uma outra história, é um outro livro, é um outro momento que eu conto na próxima oportunidade. Então, eu vou ficar mais um pouquinho, tá bom? A gente deixa. O livro pode ser encontrado na Amazon, ou vocês podem entrar em contato comigo direto por telefone ou no próprio Instagram, tá bom? O livro, se você me passar a mensagem ali, eu vou passar uma mensagenzinha, escrever como que você paga, pode ser em Pix, isso aqui eu posso enviar pelo correio para vocês, tá? Vale lembrar, assim, todo mundo que escreve um livro, o governo, ele desenvolveu algo que, assim, ó, você quer mandar um livro para Campos do Jordão, daqui para lá, é um valor. Se você mandar daqui para o Amapá, é o mesmo valor. Então, o livro, fica tranquilo, da onde você mora para onde você vai. Ele vai chegar no mesmo valor que eu estou falando para você, que custa R$60. Então, não vai sofrer com isso. Eu moro no meio do nada. Quanto que é o frete? Não, o frete é isso. Então, o que eu posso falar para vocês é dividir um pouquinho da história de como eu cheguei a ser o cara que está falando para vocês hoje aqui, da amizade que eu conquistei junto aqui e outros que passaram pela minha vida. Super, arrasou. Muito bom, Zé. Obrigada. Muito legal conversar contigo. A gente vai sortear agora esse livro para um dos atletas aqui. Obrigada, galera, que participou aqui com a gente. Zé, para a gente finalizar, então, o que é o Corre Junto para você? Cara, o Correr Junto é justamente isso, estar junto. Antes de correr, sair correndo, querer o melhor número, é estar junto. Então, ter a oportunidade de estar aqui no Corre Junto, o Corre Junto original e o Corre Junto de vida, é estar junto, é dividir emoções, é dividir sentimentos, é compartilhar conquistas, derrotas e vitórias. Então, quando eu cruzo uma linha que eu queria um pouco mais, todo mundo também sente e todo mundo corre junto também. Muito bom, obrigada. Manuel, quer finalizar? Não. Uma mensagem para o Zé, Virgínio, tiozinho, JVM. Zé sabe que a gente cresceu junto no trail, né? A gente tinha mais um outro parceiro que era o Giliar, que tá só pescando tainha hoje em dia. Né? Ele correu 12K lá na Indômito, correu 12K. Ele ganhou, né? Ganhou 12K. E é sempre bom estar em contato com ele, a gente pouco se vê, mesmo quando eu morei em São Paulo, a gente pouco se via pelas questões logísticas de São Paulo, trânsito para lá para cá. Mas é um cara do bem, acho que quem tiver a oportunidade de ler o livro, leia, porque ler é muito bom. Obrigado. É isso, gente. Então, muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Mais uma vez, obrigada aos atletas aqui também presentes. E, Zé, muito obrigada. Legal demais te ouvir. Bom descobrir mais da sua história. Atleta, treinador da JVM. Então, foi um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Valeu.
Eu estou sempre antenado aí o que acontece. Quem quiser bater um papo, pode contar comigo.